Vamos iniciar agora o módulo 2. No módulo 1, junto com a Ana, nós aprendemos um pouco sobre as emoções e o manejo do estresse. E isso foi fundamental porque ele é a base para esse próximo tema, que é a antifragilidade. Aqui nós vamos explorar as formas como as pessoas interpretam e reagem aos desafios do dia a dia. Então vem comigo. Mas afinal de contas, o que é antifragilidade, né? Esse que é um termo um pouco novo e de fato ele é novo. Ele surge lá em 2012 com o Nassim Taleb. Vai aparecer na telinha de vocês no slide o livro que usamos como base desse treinamento. O Nassim Taleb ele é um matemático e pensador libanês. Ele teve sua carreira aí ancorada em todo o mercado financeiro, trabalhando com decisões de alto risco. Então ele uniu toda essa experiência e conhecimento sobre ambientes diversos e tomadas de decisões para mostrar as formas como ele e as pessoas reagiam a esses cenários e que tem formas da gente reagir e que seja saudável, mesmo diante o estresse. E que, na verdade, o estresse é saudável, como a Ana explicou lá no primeiro módulo. Mas vamos lá, vamos explicar um pouquinho sobre a antifragilidade. Para ficar mais claro o que é esse termo, vamos dar alguns passos para trás e entender o que é o frágil. Na rotina de vocês, pensem, o que é um objeto frágil? Eu deixei na telinha aí a imagem de um ovo. Um ovo, ele é um objeto naturalmente frágil. Qual que é a característica de algo frágil? Concordam comigo? Tudo aquilo que é frágil, diante de um estresse, ele se rompe com facilidade? Ele tende a sofrer mais fácil diante de um estresse e que, por isso, ele exige mais cuidado, ele precisa ser alocado em um ambiente que não tenha muita mudança, muita instabilidade. É a mesma coisa de pensar num ovo. Vamos pegar um exemplo. Pensem vocês quando vão no supermercado, faz uma compra, um monte de coisas, e uma dessas coisas é uma caixinha de ovo. Vocês concordam comigo que carregar essa compra para casa fica um pouco mais difícil, porque você tem que dar atenção para aquela caixa de ovo? Porque se você mexe ela ali de uma forma descuidada, você corre o risco de romper naquele ovo. E a característica de algo frágil é, quando ele se rompe, quando ele se quebra, ele perde a sua função original. No caso do ovo, ele deixa de servir para um alimento ou chocar para virar ali um pintinho, mas em geral é isso. Algo frágil é aquilo que diante do estresse ele se rompe, ele tem prejuízo. Só que aqui a gente ainda está falando de objetos, né? E logo a gente vai conectar isso com o comportamento humano. Mas vamos lá. Aqui vai uma outra pergunta para vocês pensarem. O que para vocês é o contrário do frágil? Muitas pessoas vão falar, é o resistente, é o forte, é o resiliente. E que de fato faz bastante sentido. Na telinha de vocês vai aparecer aí uma imagem de uma rocha, de um muro feito de pedras, robusto. O livro do Nassim Taleb, ele traz esse termo chamado robusto, mas vocês podem pensar como um resistente, um forte, que é algo que, diferente do frágil, diante do estresse, ele mantém a sua condição original. É como se fosse uma pedra. Tá aparecendo aí para vocês, né? Uma telinha com um muro feito de pedras. É como se eu pegasse uma pedra e deixasse cair no chão, igual eu fiz com o ovo. Peguei o ovo e deixei cair no chão. Concorda comigo que ele se rompe por conta do estresse, certo? E aí ele perdeu o seu objetivo, a sua função inicial. A pedra, por ser robusta, forte, resistente, quando a gente deixa ela cair no chão, o objetivo de um corpo robusto é manter a sua estrutura diante do estresse. Então a pedra ao cair, ela mantém a sua estrutura, ela não vai ter muito prejuízo. E aí nós temos essa tendência a pensar sempre que o resistente, o forte, o robusto, ele é o oposto do frágil, né? E é muito comum que a gente tenha esse tipo de pensamento. Mas eu quero trazer para vocês a ideia que está por trás do livro do Nassim Taleb, que se aplica muito ao nosso contexto organizacional, de liderança, na verdade, para a vida toda. Que muitas vezes passar pelos problemas exige de nós uma postura que vai além do robusto, que vai além do frágil, né? Exige de nós uma postura que muitas vezes a gente ouve falar como resiliência, né? Exige da gente uma flexibilidade, uma resiliência. E aí a gente vai começar a entrar nessa parte de comportamento humano. Qual que é a ideia central do livro do Nassim Taleb?
é que quando falamos de comportamento humano, e agora é diferente de estar falando de corpos inanimados, é que quando a gente sofre um estresse, manter a nossa estrutura original nem sempre é o melhor resultado. E eu vou dar um exemplo. Ele traz esse conceito do antifrágil. O que é o antifrágil? É tudo aquilo que, diante o estresse, ele tem ganho, ele sai melhor e sai mais forte. Olha um exemplo, pessoal. O nosso corpo, né? O corpo humano, ele é naturalmente antifrágil. Vai aparecer aí na telinha de vocês. Olha as características de algo que é antifrágil. É tudo aquilo que, diante do estresse, ele cresce. E por crescer e por desenvolver no estresse, concorda comigo que ele precisa do estresse? Então, aquilo que cresce com estresse, ele não pode evitar o estresse. Ele tem que aproveitar o estresse. O nosso corpo, ele é naturalmente, ele é biologicamente antifrágil. O que acontece com o nosso músculo quando você coloca ele sob um estresse saudável, um estresse adequado? Pensa lá na academia. Você vai para a academia, pega um peso, aquele peso ele é um estresse, então ele incomoda, ele dói na hora que você está lá na academia, mas o que acontece depois do repouso? Vocês percebem que aquela lesão no músculo, ela é cicatrizada e ela faz o músculo ficar maior e mais forte? Chega o momento que aquele peso que era um estresse para você, ele deixa de ser um peso, ele passa a ser leve. E essa é a consequência de algo que é antifrágil, que diante do estresse ele fica maior e mais forte. E aí por quê, pessoal? E aí esse entendimento é muito importante. Por que antifrágil ele é o oposto, muito melhor, mais coerente do frágil do que o robusto é? Eu vou voltar a telinha e vai voltar o ovo para vocês. Vocês concordam comigo que o resultado do ovo, quando recebe um estresse, é ele ter prejuízo? Ele perde, né? Então, o oposto de algo que perde não é algo que ganha. Se é algo que ganha, a pedra que é resistente e forte não pode ser o oposto, porque ela não ganha quando sofre o estresse. Eu estou segurando a pedra e deixei ela cair. Quando ela chegou no chão, ela está mais bonita? Ela vira um diamante? Não vira, né? Então ela não ganha com estresse. Ela sobrevive ao estresse. Olha que pensamento interessante. Quando a gente adota sempre uma postura robusta, forte e resistente diante dos problemas, nós podemos correr o risco de não crescer com o problema, mas apenas viver sobrevivendo a ele. E aí eu trago essa reflexão. O que acontece com o problema que a gente não resolve? Ele volta. E aí chega um momento que essa pedra não dá conta. Por isso que o Nassim Taleb ele traz o conceito de antifrágil, que nós temos que agir de uma forma inteligente diante do problema, para que ele me transforme em algo melhor e mais forte. Mas olha só, aqui a gente tá falando de corpos, né? Tô falando de ovo, de pedra, de músculo. Mas e aí, Rafael? Eu quero falar de comportamento humano, porque eu tô gerando pessoas, eu sou um líder. Como que eu trago isso para comportamento humano? Como que eu desenvolvo a antifragilidade nas pessoas? Os nossos corpos são naturalmente antifrágeis, mas tem algo em nós que não é naturalmente antifrágil. E aí isso precisa ser trabalhado, e é trabalhado o tempo inteiro. Sabe o que é? A nossa mente. A nossa mente ela não aprende naturalmente com os problemas. Isso não é tão natural assim. E aí isso precisa ser desenvolvido. E aí vai entrar aqui, talvez um dos maiores conselhos quando falamos de desenvolvimento de pessoas que são adultas, tá? Como fazer as pessoas aprenderem com as coisas. Porque enquanto a gente dá uma palavra específica para cada um daqueles tipos de reação ao estresse, de reação ao problema, a gente deu aqui o frágil, o robusto e o antifrágil. Isso foram os termos. Vocês podem usar qualquer um outro, tá? Mas aqui a gente está trazendo esses títulos por conta do livro. E é como se cada um deles tivesse uma super habilidade, né? O frágil, ele por se romper, ele acaba sendo mais vulnerável, né? É a vulnerabilidade. O robusto, ele tende a ser mais forte, certo? Já o antifrágil, ele tem uma palavra que define qual que é a competência por trás dele. E quando a gente descobre essa palavra, fica muito mais fácil desenvolvê-la. E essa palavra, ela é aprendizado.
quando aprendemos com o problema, a gente sai ganhando. Porque problema é natural na nossa vida. Todo mundo vai ter problemas, independentemente do contexto em que esteja. Mas quando eu passo por um problema e eu aprendo com ele, mesmo que ele me dê prejuízo, eu não saio zero. Eu saio ganhando. Porque alguma coisa ele me ensinou. E aí, pessoal, eu vou trazer uma frase excelente para que a gente comece a trabalhar agora antifragilidade como uma mentalidade e não como uma característica de um corpo. Vamos falar de comportamento humano. Rafael, como que eu desenvolvo, antes de tudo, em mim, uma mentalidade antifrágil? Essa pergunta está diretamente ligada à forma como encaramos os problemas, tá? E aí eu gosto de trazer essa frase que vai aparecer na telinha de vocês, que é do Marco Aurélio. Ele é um pensador estoico, eu não vou entrar nos detalhes do estoicismo e nem dele, porque o que é importante aqui é essa frase. E essa frase, ela diz muito sobre como a gente pode reinterpretar os problemas, as crises, as mudanças que acontecem na nossa vida, de forma que a gente não se apequene, não se vitimize diante dele, mas que me faça adotar uma postura antifrágil. Olha que nessa época não tinha esse termo de antifragilidade, mas já existia esse comportamento, essa atitude de crescer com as coisas. Olha essa frase, pessoal. Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Parece um pouco confuso, mas eu vou dar um novo significado aqui, eu vou trazer em outras palavras. Nada acontece ao Rafael que não seja próprio do Rafael. Ou seja, pensem comigo aqui, vou me usar como exemplo. Eu sou Rafael, eu escolhi ser educador corporativo. Vamos pensar quais problemas que, por eu ter escolhido essa profissão, eu escolhi também ter esses problemas, porque é natural. Quais seriam os problemas que o educador corporativo tem naturalmente na sua rotina? Vocês concordam comigo que eu vou ter problemas com um aluno que vai entrar em sala e não vai gostar do meu treinamento? Vai ter pessoas que não vão entender o que eu estou falando? Eu posso marcar uma turma de 15 pessoas e aparecer 2. Pode ser que meu projetor estrague. Pode ser que me dê branco na hora de falar. Fiquei nervoso, não sei mais o que eu quero falar. Tudo isso, pessoal, são possíveis problemas que podem acontecer na minha jornada e que é natural dessa profissão que eu escolhi. É porque a gente tem o costume de pensar que quando eu escolho uma jornada, uma profissão, eu escolho junto as ferramentas, o curso que eu preciso fazer, a empresa que eu tenho que trabalhar para ter aquilo. Só que a gente esquece de colocar no pacote os problemas que aquela profissão traz também, porque eles também são matéria-prima. Se eu uso os problemas como matéria-prima da minha jornada, eu começo a ficar menos impactado quando eles aparecem. Então volta para mim aqui, eu sou educador corporativo. Escolhi dar aula na frente de um monte de gente, igual agora eu tô gravando treinamento. Já, a pessoa que tá gravando aqui comigo já gravou umas 50 vezes porque eu errei um monte de palavra. E tudo isso é natural, né? É problema que pode acontecer. Só que aí, só pensar nos problemas que podem acontecer não é o suficiente. Esse é o passo 1. Pensar nos problemas que podem acontecer e que eles são normais na minha jornada. Só que eu preciso dar um segundo passo. E esse segundo passo, poucas pessoas dão. E é aí que a gente tem a maior barreira na hora de desenvolver a antifragilidade. Que é o quê? O autoconhecimento. Eu preciso fazer uma soma. Olha só, pessoal, quanto faz sentido. Por que eu tô falando também de soma? Lembra que o Nassim Taleb é matemático, né? Porque para ele tem lógica no comportamento. Não é 1 mais 1 são 2, não, porque a gente tá falando de comportamento humano. Mas tem lógica quando a gente começa a dialogar com o problema. Veja bem, a gente acabou de elencar aqui um monte de problema que eu posso ter. Agora eu vou fazer o segundo passo, que é olhar para mim. E eu vou fazer a seguinte pergunta: quais recursos eu tenho e quais recursos eu não tenho que pode potencializar algum desses problemas? Eu, Rafael, eu tenho crise de ansiedade, eu sou muito ansioso. E agora eu vou fazer a soma. Muita ansiedade com falar em público. Qual problema eu vou desencadear na minha jornada? Comigo que um dos maiores problemas com uma pessoa que tem muita ansiedade, precisa falar em público, é dar branco, dar uma crise de ansiedade, né? Vai ficar nervoso.
vai ficar excessivamente preocupado com detalhes pequenos. Gente, esses são os problemas que podem me impactar mais na minha vida. E aí a gente entra numa reflexão de quando acontece um problema, principalmente pela primeira vez, e aquele problema me impacta muito, ou seja, ele me traz uma onda de estresse muito forte, isso tá me falando uma coisa: todo problema que acontece comigo e que me impacta, ele diz, antes de tudo, quem eu sou. Ele tá me falando o seguinte: olha só, para esse problema você tá sendo exigido de você um recurso que você não tá tendo. Que recurso é? Quando eu descubro qual recurso que aquele problema me pede, eu consigo lidar com aquele problema na próxima vez que ele aparece. Isso é aprender com o problema. Isso é estar preparado para as mudanças, isso é estar preparado para as crises. É quando eu começo a dialogar com o problema, ao invés de só reagir e sobreviver a ele. Eu poderia sobreviver, me deu branco aqui, peguei uma cola ali na hora e deu certo, passei. Não pensei sobre o que esse problema falou sobre mim. Sabe o que vai acontecer na próxima vez que eu der um treinamento? Eu vou ter branco, vou precisar de cola, eu vou precisar na hora dar um jeitinho para sobreviver. Mas como eu dialogo com o problema, eu já sei que eu posso passar por ele, então eu vou prevenido. Eu sei que quando me der branco aqui, eu posso jogar a pergunta pra plateia. E aí, pessoal, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Qual que é a opinião de vocês até agora sobre o tema? Gente, quando eu falo isso, na maioria das vezes é porque eu tô tentando lembrar o que eu quero falar. Só que esse recurso eu só tenho porque eu conversei com o problema antes. Porque eu poderia só sobreviver, né? Mas não, eu transformei isso como força pra mim, como habilidade, técnica, e é sobre isso. Uma das formas de sairmos aprendendo e ganhando diante do problema é quando a gente conversa com o problema, ao invés de só reagir. A Ana explicou bastante pra gente sobre estresse, e que é comum, né? O estresse, quando vem um problema, ele vem automático, né? A condição da emoção é ela ser automática, a gente não tem controle, ela tá aqui pra fazer a gente se movimentar. Só que o gancho aqui é não só reagir, é você pensar sobre o estresse. Espero que esteja fazendo sentido, porque até agora é conceito, mas a gente vai passar agora para prática em comportamento humano. A telinha aí de vocês vai mudar.